hoje nós vamos conversar com o professor André Martins, que já está aqui com a gente. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Boa noite, professor. Boa noite, Jorge. O professor André Martins, que vai conferir a palestra de encerramento da nossa jornada de psicologia, o futuro da psicologia pós-pandemia, formação e profissão, que hoje teve esse eixo, né, entre filosofia e afeto. A professora Maristela falando agora sobre o método socrático, e o professor André, que vai falar sobre o conhecimento como o mais potente dos afetos. Professor André é filósofo e psicanalista, professor associado do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro dos programas de pós-graduação em filosofia e em bioética e ética aplicada à saúde da mesma universidade, é doutor em filosofia pela Université de Nice, doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ, com pós-doutorado sênior em filosofia pela Universidade de Provence, professor visitante das universidades de Reims e Ames, pesquisador convidado da Universidade de Paris, Sorbonne, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e do Espaço Analítico de Paris, coordenador do SPIN, UFRJ, Grupo de Pesquisa Spinoza e Nietzsche, editor-chefe da revista Trágica de Estudos de Filosofia da Imanência, autor de Pulsão de Morte, é uma pergunta, Pulsão de Morte, eu tenho, inclusive, excelente livro, Por uma Clínica Psicanalítica da Potência, e organizador de O Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche. De Spinoza e Nietzsche, Cismos da Metafísica da Subjetividade, e de Spinoza e a Psicanálise, autor de uma centena de artigos e capítulos de livros publicados no Brasil, França, Alemanha, Portugal, Hungria, Bélgica e Estados Unidos, é professor da Casa do Saber Rio, oferece cursos virtuais síncronos e assíncronos no projeto Ars Imaginandi, palestrante conferencista, divulga o seu conteúdo no canal do YouTube, o canal dele é André Martins Filosofia, e no seu perfil no Instagram, André Martins Filosofia. Eu vou colocar no chat aí. Professor, se eu esqueci alguma coisa, pode complementar. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Uniswan para essa palestra de encerramento da nossa jornada de psicologia, e a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez. Opa, obrigado, Jorge, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, eu pensei, né, em pegar um dos livros que eu organizei, cujo título é O Mais Potente dos Afetos, né, vou até mostrar a capinha aqui, né, que está publicado pela Martins Fontes, e que ele se baseia numa carta que o Nietzsche escreveu para um amigo falando de Spinoza. E aí o que eu pensei trazer assim, para a gente debater, enfim, pegar cada ponto dessa carta. Eu vou ler a carta, ela é curtíssima, né, um cartão postal, na verdade, e a partir desses pontos eu fazer comentários, porque eu acho que para a psicanálise, não só para a psicologia, enfim, para quem se interessa por estudar o psiquismo, né, humano, esses pontos que o Nietzsche ele vê em comum entre a filosofia dele e a filosofia de Spinoza, na verdade, é quase uma pauta, é um roteiro assim, de elementos fundamentais numa filosofia da imanência. Então, eu vou apresentar o que é uma filosofia da imanência, como a gente pode entender, e seguir esses pontos já vai ser uma apresentação melhor do que falar a respeito da filosofia da imanência, vai ser uma apresentação do que se trata, né, em uma filosofia da imanência, e aos poucos a gente vai vendo essa relação entre esses aspectos da filosofia que estão entranhados, na verdade, no senso comum, e o quanto que me parece importante a gente desconstruir, né? Então, para usar um termo de Spinoza, na verdade, o Nietzsche elenca, ao ler Spinoza, esses 6 pontos em comum que correspondem a gente poderia dizer, 6, usando os termos de Spinoza, como eu dizia, 6 ideias inadequadas, não? Quer dizer, 6 superstições ou 6 hábitos do senso comum e da cultura, e que se baseiam tanto na religião, nas doutrinas religiosas, quanto nas filosofias metafísicas,
que são as mais tradicionais, e que se baseia, que se fundamentam em uma defesa psíquica em cada um de nós, e uma defesa psíquica que é metafísica, né, e que, de algum modo, é transmitida pelo senso comum, pela cultura. Então, analisá-los, eu acho que é de fundamental importância para quem tem como horizonte, né, uma saúde psíquica. Bom, eu vou ler a carta, né? O Nietzsche, então, é uma tradução que eu fiz, que está publicada nesse livro, está também nessa revista que eu sou editor, né? Que é Trágica, tá? Se colocar Revista Trágica, UFRJ, Carta de Nietzsche a Overbeck, vai aparecer, é gratuito, né, o acesso à revista. Bom, Nietzsche diz assim: estou totalmente estupefato, maravilhado. Tenho um precursor, e que precursor! Eu não conhecia quase nada de Spinoza. Que eu seja agora impelido a ele foi um ato instintivo. Não só sua tendência geral é a mesma que a minha, fazer do conhecimento mais potente dos afetos, então está aqui um primeiro ponto, como me reencontro em 5 pontos capitais, né? Então esse primeiro mais 5 são 6 ao todo, de sua doutrina. Esse pensador, o mais fora da norma e solitário, é-me, nesses aspectos justamente, o mais próximo. Aí, agora ele coloca 2 pontos e elenca quais seriam esses 5 pontos complementares a essa tendência geral de considerar o conhecimento como o mais potente dos afetos. Então, vamos lá, os 5 pontos, que, na verdade, são 5 negações, né? Então, Spinoza nega a liberdade da vontade, ou livre-arbítrio, nega os fins, ou as causas finais, ou a teleologia, nega a ordem moral do mundo, nega o não egoísmo, o desinteresse, e nega o mal. Bom, então, vamos lá para uma breve análise, né, de cada um desses pontos. Então, começando pelo que o Nietzsche enxerga, né, considera como a tendência geral da filosofia de Spinoza e da dele próprio, o conhecimento como mais potente dos afetos, isso já nos remete a uma base assim, de compreensão do que a gente pode chamar filosoficamente de imanência, em contraposição à transcendência, mas, sobretudo, à metafísica, né? A uma transcendência metafísica. A metafísica, como o nome diz, né? Meta para além. Física, physis, natureza. Então, natureza, mundo sensível. Então, para além do mundo sensível. Por mais que, a princípio, se a gente ouve a palavra e a explicação da palavra possa parecer estranho, a gente imaginar, né, algo para além do mundo sensível, nas doutrinas religiosas, isso é o que há de mais comum de imaginar, na filosofia também, e no senso comum também, paradoxalmente, talvez, porque, justamente, se a gente pega, por exemplo, Platão, Sócrates e Platão, mas isso não começou com eles, né? Mas se a gente pega eles que trazem esse pensamento, esse sentimento para a filosofia, né? Para a filosofia aí chamada ocidental. E a gente pega Platão quando ele diz que existe um mundo das ideias, que é outro mundo em relação ao nosso mundo, que é o mundo sensível, e que ele diz que mesmo as nossas ideias, os nossos pensamentos fazem parte do mundo sensível. O que seria esse mundo inteligível? Seria o mundo das ideias verdadeiras. E as nossas ideias, e as coisas também, né, e as coisas singulares, participariam, se aproximariam mais ou menos, ou se distanciariam da perfeição do mundo das ideias. Então, isso, não sei se já deu para fazer o link, né? Isso está presente no nosso dia a dia, no senso comum, até hoje, enfim, enormemente. Ou seja, a cada vez que a gente toma um modelo como o que cada um de nós, eu mesmo ou o outro, deveria ser, esse dever ser já está tomando aquele modelo como um ideal de perfeição, né? Na psicanálise poderia ser um ideal de ego, mas no sentido forte do termo, ou isso certamente vai ser introjetado, ou já está introjetado, se eu considero assim,
como uma exigência superegóica, o fato é que essa ideia suposta perfeita tem em cada um de nós um efeito de cobrança que a princípio, nos leva a nos considerarmos imperfeitos, devedores daquele ideal e culpados de não sermos perfeitos. Então, isso se dá não só, digamos, em relação a supostos valores absolutos e a virtudes, mas também, por exemplo, no consumismo, quando, de algum modo, eu coloco para mim que eu só vou ser feliz se eu obtiver tal ou tal bem material, ou tal condição de vida. Então, mais uma vez, assim como em Platão, eu estou colocando um ideal de perfeição e me julgando ou julgando os outros moralmente em relação à proximidade, a alcançar ou não aquele ideal. A mesma coisa vale também até para o próprio corpo, né? Isso é curioso, porque se diz muito que na contemporaneidade se perdeu os valores morais superiores e se dá muita ênfase ao corpo, valoriza-se muito o corpo. E não é verdade. O que se valoriza na contemporaneidade não é o corpo, é um ideal de corpo, é uma ideia de corpo supostamente perfeita, ou um corpo supostamente perfeito. Então, isso aparece, né, no Facebook, no Instagram, né, as pessoas justamente querendo se mostrar próximas desse ideal platônico de corpo. Então, não é propriamente uma valorização do corpo real, né, do corpo que existe, que pulsa, que sente, que é ativo, que serve para a vida. Né? É uma valorização de uma ideia, assim, bem como na teoria platônica, né, de uma ideia de corpo perfeito. Bom, então, voltando para a carta do Nietzsche, quando o Nietzsche chama a atenção de que tanto ele quanto Spinoza tomam o conhecimento como um afeto, o que ele está dizendo, entre outras coisas, né, que é uma frase rica e complexa, o que ele está dizendo é que ele não está pensando que o conhecimento, antes de mais nada, é um valor enquanto valor superior, um conhecimento das tais ideias abstratas e puras. Ele está pensando que o conhecimento do real, ou seja, o conhecimento da realidade e não um suposto conhecimento desse outro mundo, o conhecimento do real, ele é o mais potente dos afetos justamente porque ele é transformador. Eu vou até usar um termo do Spinoza bem simples. Bom, não é simples, mas dá para entender ele com simplicidade, que pode ajudar a gente. Né? O Spinoza diz assim, o meu pensamento, o pensamento de cada um de nós, ele é o que Spinoza chama de a ideia do corpo, ou seja, que é o próprio afeto. Ou seja, quando a gente sente esse pensamento inconsciente que a nossa mente está pensando, ele é a ideia do corpo que se confunde com o próprio sentir, com o próprio afeto, porque eu me afeto na interação com as coisas. Outra coisa, só que na teoria, na tradição metafísica, essa outra coisa que é chamada pensamento só, é a ideia da ideia, ou seja, a ideia que eu tenho a respeito do que eu já pensei, isto é, do que eu já senti. Então, essa ideia da ideia, que pode depois ser a ideia da ideia da ideia, e eu partir em abstrações, inclusive associando imagens e ideias vindas de outras experiências, de outros momentos, de outras fontes, né? Essa ideia da ideia é que ela pode se separar, se dissociar do que eu sinto, e então, ao invés da ideia ser uma reflexão para compreender a realidade do que eu sinto, a ideia da ideia, se ela se dissocia e se associa a outras imagens e outras ideias, ela passa a ser, não, repito, a compreensão do que eu sinto, e sim uma suposta explicação da verdade daquilo que eu sinto. Então, essa explicação da verdade daquilo que eu sinto, obviamente, já não é uma compreensão do que eu sinto. Então, já não é mais um conhecimento do afeto e já não tem o poder transformador que o conhecimento do afeto pode ter. Então, em geral, o que a gente vê é que quando se dá essa suposta busca de uma verdade daquilo que eu sinto, ou de uma verdade da realidade, o que normalmente se tem é mais um ideal de ego, mais um ideal superegóico, mais um dever ser. Né?
no sentido de que, ao invés de compreender o real, eu penso simplesmente, eu julgo o real. Está certo, está errado, deveria ser diferente, sim, não, mais, menos. Bom, e aí vamos passar agora para os 5 pontos, e aí depois de analisar esses 5 pontos, a gente abre para o debate, né? Então, vamos ver. O primeiro ponto que ele diz, né? A negação do livre-arbítrio. Bom, é claro que o livre-arbítrio, tanto pela filosofia, quanto pelo senso comum, quanto pelas religiões, a princípio, né, tão familiar que pode parecer inicialmente inegável ou impossível negar o livre-arbítrio. Como assim negar o livre-arbítrio? Até pela justiça, também pelo direito, né, pelo uso desse conceito no direito. Bom, a questão é, nem Spinoza nem Nietzsche estão falando de um determinismo e nem estão negando o fato de que nós fazemos escolhas. O que eles estão dizendo é que, aí eu acrescentaria, evidentemente, as nossas escolhas sempre são a resultante de uma interação com o contexto atual, com o ambiente, e uma resultante onde participam inevitavelmente os nossos afetos, a maneira como a gente se afeta. Então, a questão do livre-arbítrio, o conceito do livre-arbítrio, pressupõe algo que, no meu entender, concordando com eles, não corresponde à realidade, de que o arbítrio, o julgamento, ele é livre. Então, não está se falando exatamente de escolha quando se fala em livre-arbítrio, está se dizendo que eu posso arbitrar de uma maneira livre, isto é, de uma maneira somente com a ideia da ideia dissociada, ou seja, como se fosse um exercício de uma razão pura, e que esse exercício de uma razão pura seria livre dos afetos, livre da minha interação, do meu contexto, e isso não é possível. Não? Quer dizer, toda vez que a gente avalia, por mais que a gente tente ser imparcial, na verdade a gente está avaliando a partir de uma perspectiva. Então, para ser uma avaliação, digamos, que Spinoza chamaria de racional, é preciso, né, que essa razoabilidade ela leve em conta os meus afetos. Quer dizer, o que estaria sendo criticado é quando a gente supõe que o ideal de uma avaliação, ou se trata de uma avaliação, de uma escolha, que o ideal de uma escolha seja uma escolha supostamente racional, supostamente pura e racional, puramente racional, e que devesse, então, ser imposta contra mim mesmo. Isso no senso comum. A ideia do livre-arbítrio seria mais ou menos dizer que se eu sou impelido a gostar de algo, ou se eu sou inclinado a fazer uma certa escolha, o tal do livre-arbítrio diria assim, olha, mas essa escolha é imoral, ou essa escolha é errada, ou essa escolha não é supostamente o que você deveria fazer, ou essa escolha não está certa. Só que a gente sabe, pela experiência, que quando a gente opta, faz uma escolha somente pelo raciocínio, sem levar em conta como eu estou me sentindo, isso leva à depressão, isso faz muito mal para a própria pessoa. Então, o que Spinoza e Nietzsche estariam dizendo, né, estão dizendo, é que se você acha que essa escolha não é a melhor, de fato, primeiro, isso deve levar em conta os seus afetos também, né? E segundo, se você acha que não é a melhor escolha, mas é a que você sente, isso é mais um motivo para você tentar entender por que você sente. Então, a grande pergunta de uma filosofia, ou de um pensamento, ou de uma teoria psicanalítica que busca a compreensão do real imanente é assim, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu me afeto dessa maneira? Por que eu estou inclinado para tal coisa? Enquanto que a ideia de livre-arbítrio não tenta compreender, ela tenta julgar, absolver ou condenar. Não? É culpado, não é culpado. Deveria ter feito outra coisa e fez essa. Logo, né, cabe uma imputabilidade, ainda que seja uma imputabilidade diante de um suposto dever moral. Então, esse pensamento do livre-arbítrio, ele não é transformador, ele não entende as causas, a gênese de uma certa atitude ou de uma certa escolha, de cada um de nós ou de outra pessoa. Então, e por que não entende? Justamente porque o arbítrio não é livre.
Então, o livre-arbítrio é um termo que é falso, que não corresponde à realidade, e que existe pragmaticamente para se ter um critério moral de condenação. Então, se a ideia não é condenar, mas é compreender a realidade, então é preciso entender quais as causas, o que leva, né, qualquer um de nós, né, a certas escolhas. Essa compreensão do que nos leva às escolhas, essa compreensão, sim, seria transformadora, porque aí eu entendo por que eu estou inclinado para aquilo. Então, se aquilo não me agrada, eu vou entender por que eu estou inclinado para uma coisa que não me agrada. E talvez eu descubra que, ao contrário, né, na verdade, aquilo me agrada. E o conflito interno que eu estou vivenciando, ele se dá muito mais por preconceito, ou por superstição, ou por medo, né, ou por introjeção superegóica de alguma moral de que deve ser ou deveria ser assim assado, seja uma moral religiosa, de doutrina religiosa, ou do núcleo familiar, ou da sociedade, ou do olhar do outro, etc. Né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Vamos passar para o segundo. Segundo ponto, ele diz, né, a negação dos fins, da causa final, né, da teleologia. Isso, por incrível que possa parecer, também está totalmente presente no senso comum até os nossos dias, né? A ideia de causa final, ela vem de Aristóteles. Aristóteles descreveu, né, descreveu que entre as causas da existência de algo, existe aí não tem como eu não acrescentar a palavra suposta, finalidade daquilo. Então, por exemplo, exemplos meio óbvios, a causa final, ou seja, aquilo que fez com que uma árvore, uma macieira exista, é ela dar maçãs para o homem comer. Então, nessa tese, que é totalmente... As religiões, em geral, reforçam essa superstição, essa crença, essa ideia falsa, né? Essa ideia inadequada. As coisas da natureza existiriam para servir ao homem. Hoje, com a ecologia, um conhecimento melhor das coisas, a gente sabe que não é verdade. A macieira existe porque existe. E fato é que ela dá maçã. Fato é que eu me alimento com a maçã. Então, eu me alimento com a maçã, ok, que bom que eu encontrei alimento com a maçã. Essa ideia da causa final, obviamente, ela leva a sérios problemas, né, teóricos que quem adota ela se vê, né, assim, num beco sem saída para explicar. Qual a causa final da barata, do mosquito, né, do vírus? Qual a causa final? Aí as pessoas saem viajando com explicações, né? Para ensinar tal coisa ao ser humano, enfim, como se o ser humano fosse o centro. E não é o centro. Né? Qual a causa final, digamos, se o mosquito fizesse filosofia, né, ou tivesse uma religião, talvez ele dissesse, o ser humano foi feito para alimentar os mosquitos. A causa final do ser humano, né, o Deus mosquito criou o ser humano para fornecer sangue para os mosquitos se alimentarem. E por aí vai. Né? Então, essa ideia de causa final, se a gente olha na história, mesmo nos dias atuais, ela sempre gerou problemas muito graves, que, aliás, na sociedade contemporânea ficam muito claros. Né? Como, por exemplo, Platão, no texto Timeu, ele vai argumentar de que a mulher foi feita, né, com a finalidade de gestar homens. A gente sabe que não é isso, mas Platão acreditava piamente, né? Colocou lá num dos diálogos dele, né, essa ideia que Aristóteles retomou, enfim. Né? Se a gente pensa, né, que a natureza toda foi feita para servir ao homem e, assim como propõe Aristóteles, entende que o homem é caracterizado como um animal racional, e esse racional não inclui, sei lá, que outro tipo de razão, ou o que está se entendendo por razão. Aristóteles estava pensando nessa razão, no sentido que hoje em dia é o usual do termo. Então, por conta dessa definição de Aristóteles e dessa teleologia, dessa ideia, né, totalmente com o olhar de Spinoza e Nietzsche,
imaginativa, fictícia, essa invencionice da causa final, isso fez com que, por exemplo, as crianças não fossem consideradas seres humanos, tanto assim, ainda não eram, porque ainda não tinham adquirido a razão ou o uso da razão. Os idosos já não eram mais. Na história, as mulheres também não eram. As tribos autóctones espalhadas pelo planeta, os negros, quando foram escravizados, forçadamente, a grande discussão é se eles tinham alma ou não tinham alma, isto é, se eles eram racionais ou não, e assim também com os indígenas, etc. Quer dizer, então, a questão era assim, Deus fez a natureza para servir ao homem, mas quem é esse homem? É o animal racional? É o homem branco europeu? Então, Deus fez a mulher também para servir ao homem. Isso até o século XX estava presente na moral religiosa, em grande parte ainda está presente. Quando nas religiões se diz o papel da mulher é tal, o papel do homem é tal, a questão também do uso da sexualidade, do uso do corpo para o prazer sexual, é a mesma coisa. Existe uma causa final do sexo, que é a reprodução. Por quê? Quer dizer, então, a própria ideia de causa final, ela é claramente uma invenção que tem uma finalidade moralista, mas que não se sustenta e, ao contrário, gera esse problema que toda a metafísica gera, e toda a história da metafísica gera, que é dissociar uma ideia da ideia do corpo, isto é, dissociar um pensamento que sai viajando, na verdade é imaginativo, não é racional, é imaginativo, uma imaginação que se propõe como se fosse uma verdade, uma ideia verdadeira, e a partir dessa imaginação, em nome de uma verdade, julga-se, e em geral condena-se, a realidade, ao invés de tentar compreender a realidade, de observar a realidade. Bom, então isso em relação a causas finais. Vamos lá, terceiro ponto. Eu vi que está tendo um monte de questão, né? Eu acho melhor eu completar os pontos e a gente abrir o debate, aí enfim, né, o professor Jorge, se quiser me passar algumas das questões escritas, senão eu volto aqui e tento procurar para responder. Né? Mas, aí voltando então para completar os 5 pontos, né? O terceiro ponto que o Nietzsche propõe é a ordem moral do mundo. A ordem moral do mundo, numa visão religiosa, mas não só, numa visão kantiana, por exemplo. Né? Kant é um autor extremamente considerado hoje em dia, né? Até hoje em dia, pelo direito, pela moral, pela sociedade de uma maneira geral, né? Na história da filosofia. A ordem moral do mundo, e se a gente pensar na religião talvez fique mais fácil, também está presente em Hegel, né? Que seria a ideia, em Hegel, por exemplo, de desenvolvimento. Nas religiões seria a ideia do quê? Acho que corresponde à frase do senso comum, né, que vem da religião, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, seria a ideia de que o que acontece, de algum modo, segue, né, um desenvolvimento moral, tem uma razão moral. Num certo sentido, se confunde com a teleologia. Né? O desenrolar da história segue uma finalidade moral. E, mais uma vez, a gente sabe que não é verdade. Evidentemente, depende da perspectiva que se tem. Qual o moralismo, digamos, para todos os horrores que aconteceram na história da humanidade? Qual a ordem moral que se desenvolve a partir da perspectiva de uma tribo indígena brasileira ou de um povo da África negra, ou etc. Né? Enfim, então, mais uma vez, fica claro, né, me parece, que o mundo não segue um desenvolvimento e muito menos moral. Simplesmente as coisas acontecem e se explicam pelo que Spinoza chama de causas próximas, né? Então, acontece porque uma coisa engendra a outra, e é claro, aí ao contrário, né, o que eles estão dizendo é que, assim, quanto mais eu compreender o real, eu conhecer o real, mais eu tenho condições de melhorá-lo, de transformá-lo, visando uma vida melhor, uma relação humana melhor, uma ética com mais ética, etc. Enquanto que a moral, nesse aspecto, em oposição à ética, ela propõe o quê?
condenar, apontar com o dedo e condenar. Isso está errado. Isso está errado. E o certo seria tal outra coisa. É simplesmente, mais uma vez, uma exigência de fora para dentro, de cima para baixo, que gera afetos passivos. Né? No meu canal do YouTube tem vários vídeos sobre esses pontos que eu estou falando. Né? Convido todos a se inscreverem lá, André Martins Filosofia, e seguir os vídeos, né? Que mostra, eu tento mostrar justamente o quanto que uma cobrança moral gera culpa, né? Faz com que as pessoas alternem, oscilem entre a culpa é minha, a culpa é do outro, a culpa é minha, a culpa é do ambiente, a culpa é minha, a culpa é da sociedade, né? Quando o que ambos estão querendo mostrar, né, e um pensamento da imanência, de um modo geral, está querendo mostrar, enquanto que não é uma questão de culpa ou de não culpa. Né? Não se trata de culpa. Se trata de, ao contrário, de compreender o que gera o que engendra o que, como funciona, né? Para que a gente possa transformar. Bom, quarto ponto, né? O não egoísmo, né? O desinteresse. Então, o que tanto Spinoza quanto Nietzsche tentam mostrar, né? Mais uma vez o contraponto com Kant fica evidente, é que não existe ação desinteressada. Se a gente pega novamente assim, o exemplo, o modelo das doutrinas religiosas, né? Se eu vou ser, por exemplo, altruísta, a gente pode pensar em vários exemplos. Por exemplo, eu vou ser altruísta porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ou porque eu quero agradar meus pais. Ou porque eu quero ser uma pessoa correta. Ou porque eu tenho medo de algum modo, receber o castigo do destino, etc. Né? Bom, acho que nesses exemplos que eu dei fica claro o interesse. Então, como assim desinteressado? A gente poderia pensar, não, eu sou altruísta porque, ou eu quero ser altruísta, porque me faz bem, me deixa realizado, me faz mais feliz, intrinsecamente feliz. Puxa, que ótimo, né? Você é uma pessoa que está com uma compreensão ética do mundo, né, bastante presente, sólida. Ainda assim, interesse. O meu interesse, ao ser altruísta, é ajudar o outro. O meu interesse, ao ser altruísta, é me sentir bem dessa forma. O meu interesse, ao ser altruísta, é me relacionar melhor com as coisas, com o outro, com a vida. E isso, aliás, eu diria até que é uma evidência, né? Condena-se tanto a natureza humana, mas a gente sabe que ajudar faz bem. Acho que não tem quem não se sinta bem ajudando. Né? A pessoa pode, né, ou antes ou depois, ou inconscientemente, ficar assim, puxa, mas eu ajudo mais do que recebo, dou mais do que recebo, enfim. Mas o ato de ajudar, a princípio, sempre faz bem. Bom, ok. Então, a ideia de ambos é mostrar justamente que não existe uma ação desinteressada. E por que que, seja a religião, seja Kant, seja, enfim, a história da filosofia de um modo geral, fala disso, fala de um desinteresse. Né? Eu diria, primeiro, porque no modelo metafísico cria-se uma dicotomia entre corpo de um lado e mente de outro lado. Então, essa dicotomia de corpo e mente, ela faz com que se pense que as ações que derivam de uma vontade sensória seriam interessadas. E as ações que derivam do tal do livre-arbítrio, né, de uma mente puramente racional, que, na verdade, a gente já entendeu que é nada mais do que uma ideia da ideia que se dissociou, um splitting, né, uma dissociação da realidade, do real e dos meus afetos, é como se isso fosse desinteressado. E não é. Primeiro, essa dissociação é uma defesa psíquica e origem dos problemas psíquicos, e segundo, que mesmo assim não é desinteressado. Há sempre interesse. E é importante a gente entender isso, né? Porque justamente para a gente entender as causas dos nossos afetos, as causas das nossas escolhas, as causas das nossas ações, e como a gente interage no mundo e com o outro, eu preciso entender que não se trata nunca de desinteresse. Aí eu posso ver se
é um interesse, que tipo de interesse, qual a qualidade do interesse, se é interesseiro, se é um interesse de outra ordem, se é um afeto passivo, se é um afeto ativo. Mas, para isso, antes de mais nada, eu tenho que entender que há sempre, sim, um interesse, um desejo, né? Bom, e como diz Spinoza, né, o desejo é a essência do homem, né? Então, Spinoza, do século XVII, né, muito antes da psicanálise, já afirmou essa frase. Bom, e o último ponto, daí a gente abre para o debate, né, a negação do mal. Se a gente compara, por exemplo, com Kant, né, o mal radical, com as doutrinas religiosas, mais uma vez a gente se vê diante de um pensamento assim, ó, como assim a negação do mal, não existe o mal? A ideia, tanto de Nietzsche quanto de Spinoza, né, a própria ideia do para além do bem e mal, né, aquele título de livro famoso de Nietzsche, é de que não existe o mal em si, nem o bem em si. Essa projeção de um mal como valor absoluto negativo e um bem como valor absoluto positivo vem de experiências afetivas, sensórias, relacionais, do bom e do ruim. Então, isso é muito importante a gente entender também. Inclusive, por quê? Porque seja em nome da religião, seja em nome de uma moral, independente dessa moral ser religiosa ou não, é muito comum nas famílias, por exemplo, né, fazer-se mal ao outro em nome do bem. Qualquer moral faz isso. Né? Em nome, você não pode fazer assim, você não pode isso, você não pode fazer essa escolha, você não pode sentir dessa maneira, você não pode agir dessa maneira. A pessoa vai continuar sentindo, ela não entendeu por que está sentindo, nenhuma transformação vai se dar, simplesmente ela vai se sentir culpada. Então, em nome do bem, pais bem-intencionados e outras relações interpessoais acabam fazendo mal ao outro, justamente porque não existe o bem. Se a gente vê notícias no jornal, né, histórias de pessoas próximas, né, dentro das relações familiares, é um horror nesse sentido, né? O quanto, né, as pessoas se fazem mal e fazem mal aos seus entes queridos, inclusive, porque introjetaram superegoicamente um tu deves, né, um dever, seja pela via da religião, com frequência seja por algum outro moralismo, superstição ou preconceito social, né, de que aquilo está errado, então é preciso impor o bem, mesmo fazendo sofrer, mesmo fazendo maldade. Quando a gente vê, inclusive, as notícias, né, de psicopatas, né, ou cenas assim mais terríveis, a gente pode observar que, em geral, a própria pessoa ela está fazendo em nome do bem. Ela está fazendo porque ela não está suportando aquilo que, seja a religião, seja a moral social, seja a moral familiar, etc., consideram como sendo o mal. Bom, acho que a gente fez, né, uma passagem, né, por esses pontos. Acho que eles são importantíssimos para a nossa compreensão, né, do real, enfim, e inclusive pensando, né, na psicologia, na psicanálise, na clínica também, né, me parece que perceber essas, usando de novo aquele termo do Spinoza, né, essas ideias inadequadas, é um primeiro passo para qualquer tipo de transformação da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente se afeta. Bom, então, acho que a gente pode passar para o debate, né? Aí, enfim, eu vi o próprio Jorge, né, colocou questões aqui. Como que a gente faz? Eu leio as suas questões, você me fala. Eu vi que o chat também estava cheio de perguntas e comentários, né? O chat pipocou sobre o livre-arbítrio. Acho que a gente pode sobre o livre-arbítrio, e aí eu estou organizando aqui as questões, mas tem um ponto que você falou aí que eu acho que a gente poderia colocar para conversar um pouco. São duas coisas que vieram à minha mente, né? A primeira é quando você falou dessa questão dos imperativos superegóicos. Eu fiquei pensando muito como a gente está vivendo uma ditadura da opinião ou de opiniões e as opiniões, eu acho que é produto e está super certo, né, dentro de um movimento democrático, mas
as opiniões como um deve ser. Eu queria se você pudesse comentar um pouco sobre isso. E a segunda questão, para depois eu organizar aqui as perguntas do pessoal, é quando você falou um pouco sobre causa final. Eu fiquei pensando também como esse dever hoje do ser humano em ser feliz, né? O que gera como contraponto, né, um sujeito depressivo, né, deprimido, porque tem toda uma questão que envolve esse ditame aí superegóico, né, seja feliz, e o sujeito olha, né, e vê que tem tanto sofrimento, tem tanta dificuldade, que esse sujeito às vezes acaba desistindo. É óbvio que tem aqueles resilientes, aquelas outras nomenclaturas que a gente utiliza, mas na tua fala me veio essas duas questões que eu acho que tem um impacto muito grande na nossa clínica, né, que é a questão das opiniões, né, que é importante para um cenário democrático, mas muitas vezes essas opiniões, elas vêm com esse imperativo superegóico do deve ser, como se a opinião viesse para purificar um comportamento ou outro. E essa causa final, né, se a gente pudesse brincar um pouco com essa coisa que você trouxe, a causa final de ser feliz, né? O objetivo, a gente está aqui para ser feliz, e isso envolve uma série de questões. Eu vou colocar esses dois pontos iniciais enquanto eu vou organizando aqui as perguntas da... Tá ótimo, Jorge. Adorei as perguntas, essas duas perguntas, né, essas duas colocações. Então, vamos lá, vou começar pela primeira, depois qualquer coisa você me lembra a segunda, mas enfim. Então, a questão da opinião, né? Eu vou pegar pelo Spinoza. Ele coloca assim, o problema da opinião, da doxa, é que, normalmente, as nossas opiniões, elas se dão justamente de uma maneira mais imediata a partir do modo como a gente se afetou. Né? Então, aí alguém poderia dizer assim, ué, mas não está paradoxal? O Spinoza diz que a gente só conhece se afetando e que, justamente, a imanência, o conhecimento dos afetos... Então, como assim ele coloca que, justamente, que a opinião, a princípio, tende a ser uma ideia falsa por seguir, de modo mais imediato, a maneira como a gente se afetou. Acho que vai dar para entender com clareza. Vamos lá. Que o que o Spinoza quer mostrar é assim, o problema não é o fato de eu me afetar, porque eu sempre me afeto, e eu só conheço me afetando. O problema é que, quando eu me afeto e eu não entendo que, eu não tenho uma clareza, consciente ou inconsciente, de que eu estou conhecendo o outro, não enquanto tal, mas sim a partir da marca que o outro fez em mim. Se eu não percebo isso, se o outro me incomoda, a minha tendência é julgá-lo negativamente. Ou seja, o problema da opinião é que, enquanto tal, ela se baseia numa projeção de uma primeira impressão, digamos, sobre o outro. Então, digamos, eu tenho uma impressão, que é uma impressão afetiva, se eu não tenho nenhum tipo de reflexão acerca da maneira como eu me afetei, a tendência é que eu projete o efeito afetivo em mim, como que eu considere o efeito afetivo em mim como se fosse a verdade do outro, quando, de fato, o que está sendo é o efeito daquele outro em mim, no meu corpo, no meu psiquismo. Não? Bom, e aí, o que o Spinoza propõe? A ideia do Spinoza é a seguinte, que é importante eu entender, porque qual a diferença com a metafísica? Porque a metafísica, digamos, partindo talvez de um mesmo princípio, a metafísica vai dizer, os sentidos enganam. Não é isso que o Spinoza está dizendo. A metafísica vai falar, se os sentidos enganam, então eu preciso me dissociar dos sentidos e encontrar a tal da razão pura. Ou seja, a solução ou a correção, digamos, da percepção afetiva é que é totalmente oposta. Spinoza ele vai propor assim, eu tenho que compreender a minha maneira de me afetar, eu tenho que compreender as propriedades comuns entre as coisas para entender o que é da realidade compartilhada, para poder, no que me afetou, entender aquela parte que é efeito do meu afeto e aquela parte que indica algo mais objetivo a respeito do outro. Na prática, a gente sabe disso. Né? Quando a gente está nervoso, ou ao contrário, apaixonado, ou sei lá, qualquer grande afeto intenso, ou positivo ou negativo,
Normalmente a gente, né, liga para um amigo, vai para a mesa do bar e fala assim, olha, eu fiz tal coisa, eu agi de tal maneira, eu reagi de tal maneira, eu estou incomodado com fulano, faz sentido ou eu é que estou idealizando ou projetando um efeito afetivo meu como se fosse uma realidade objetiva? Né? Então, na verdade, a gente já tem essa experiência que o Spinoza propõe. O que é a parte do meu afeto, da minha passionalidade projetada como se fosse objetiva, e o que de fato é parte da realidade objetiva, no sentido da realidade compartilhada. Enquanto que, só repetindo mais esse ponto para passar para o item seguinte, enquanto que na tradição metafísica, o que se propõe é eu sinto de tal maneira, isso está errado, deve ser condenado. E qual é a maneira certa de sentir? Eu não vou transformar meu sentimento. Eu vou simplesmente me sentir culpado por sentir como eu senti, né? E vou idealizar uma razão pura ou uma opinião certa. Ou seja, o último ponto. Na tradição, o que se tinha? Você tem que ouvir a pessoa que vai dizer a verdade sobre aquilo, que pode ser o professor universitário, que pode ser o sacerdote, que pode ser alguém. A opinião é digamos, o culto à opinião, hoje em dia, né, através do Facebook e tudo mais, né, que cada um bota lá o que pensa na veneta e tal, e aí espalha fake news, é o meu sentimento, não quero nem saber se corresponde à realidade ou não. Né? Na verdade, é uma revolta, uma rebelião contra algo que também era imaginativo, que era o quê? O argumento de autoridade. Então, eu entendo que a gente está, né, numa ressaca da pós-verdade. Não existe verdade, então vale tudo. Né? Não existe argumento de autoridade, então vale a opinião. O que tanto Spinoza quanto Nietzsche querem mostrar é que nem a metafísica tradicional, nem simplesmente uma inversão de valores, onde o que eu sinto, a opinião, vale, ao invés de eu tentar compreender por que eu sinto. Que é diferente de simplesmente condenar o que eu sinto. Ok, Jorge, quanto à primeira pergunta, passo para o segundo ponto, ou você quer comentar alguma coisa? Não, tá ótimo. A segunda pergunta foi sobre esse imperativo também de ser feliz, não é? Isso, exato, perfeito. Afetando o sujeito, pegando aí essa tua fala, né? O sujeito é afetado por esse tipo de imperativo, e a gente tem aí muitas pessoas, né, inclusive desenvolvendo transtornos, né, ansiosas, ou aquelas deprimidas, né? Não que isso seja uma causa direta, mas assim, tá dentro do imaginário social contemporâneo, né? Seja feliz. Exatamente. E está perfeita a associação que você fez com a causa final, né? Porque, num certo sentido, esse senso comum contemporâneo, ele passa a ideia subliminar de que nós existimos para sermos felizes. Mas só que, colocado dessa forma, né, exatamente como a causa final, isso se transforma numa autoexigência superegóica, em que a pessoa pensa, a existência só faz sentido, só vale a pena se eu for feliz. Como se não bastasse, a isso acompanha-se uma idealização do que seja ser feliz. Isso. E normalmente o ser feliz é o quê? É o imperativo da felicidade, o imperativo do gozo, olha o imperativo aí, igual o imperativo categórico kantiano, né? Você deve ser feliz, você deve gozar, você deve só ter alegrias. E aí a pessoa, porque isso não existe, é uma idealização, não? Tanto o Spinoza quanto o Nietzsche mostram a beleza trágica da vida, mostram que prazer e dor estão misturados. Não? Então, a ideia justamente oposta disso, esse imperativo do gozo, vai passar uma ideia inadequada, falsa, de que se eu não for feliz, eu sou um loser, eu sou um fracassado. E se eu me vejo triste, ou pior ainda, se eu me vejo deprimido, aí então a culpa é minha, eu sou o culpado, porque está todo mundo gozando, né? Está todo mundo sendo feliz. Olha só como a grama do vizinho é mais verde, como a galinha do vizinho é mais gorda, né? E aí então eu vou, ao contrário de buscar compreender as causas da minha depressão, ou do meu estado depressivo, ou da minha tristeza, eu vou esconder, eu vou ocultar. Talvez até de mim mesmo, né? Porque eu vou sentir uma vergonha social de poder me abrir para quem? Contar para quem que eu sou culpado, só que você não é culpado. Contar para quem que eu sou um perdedor, só que você não é perdedor. E isso é impressionante. Eu vejo assim em Instagram, às vezes até psicólogos que compram
esse discurso. É muito chocante, né? É um pouco do estilo assim, só é deprimido quem quer, tem que acordar, botar uma disciplina e tal. Você está só agravando a cobrança superegóica. Quem já deprimiu, ou quem observa a depressão de perto, sabe que não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que o Noel fez um comentário que eu acho que é assim, super interessante. Ele diz aqui, talvez se mudarmos a concepção de que não estamos no centro nem no topo, as macieiras sobreviverão. Exato, claro. Mas é verdade, Noel. Esse pensamento, tanto das doutrinas religiosas quanto de filósofos como Kant, Hegel, é um pensamento insustentável. Insustentável em todos os sentidos. Eticamente, humanamente, em termos dos recursos naturais. Essa ideia de que Deus fez a natureza para servir ao homem, que não é verdade, isso levou ao extrativismo, a esgotar os recursos naturais, levou a escravizar outros povos que não eram considerados tão humanos assim, etc. Levou ao machismo, né? E por aí vai. Verdade. O Lucas, eu acho que sintetiza bem um pouco a discussão que estava no chat, né, no bom sentido, né, sobre livre-arbítrio e liberdade. O Lucas colocou assim, professor, então, essa questão de negar o livre-arbítrio teria mais ou menos ligação com a máxima do Sartre, o homem está condenado a ser livre, no sentido de se perceber responsável pelas escolhas? Então, é uma boa colocação, tá, Lucas? Eu não vejo assim. Por quê? Vou tentar explicar, né? A filosofia do Sartre, eu entendo, né, como uma filosofia, às vezes a psicanálise lacaniana, freudiana se aproxima disso, enfim, como, assim, muito centrada nessa ideia da responsabilidade sobre as escolhas. Ok, responder significa justamente você, de algum modo, assumir, não negar as suas escolhas, né? Mas, quer dizer, a ideia de responsabilidade sobre as escolhas, eu prefiro não dizer dessa forma, e, aliás, em Sartre, me parece que Sartre está no alvo dessa crítica que eu vou fazer, né? Porque essa responsabilização, ela é muito próxima da culpabilização. E não só da culpabilização do outro, como da autoculpabilização. E aí a gente poderia pensar, bom, então, ok, não tem mais culpa, está tudo liberado? Não. Por exemplo, o Winnicott, né, que é o psicanalista que eu considero não metafísico, né, que é um psicanalista da imanência, ele deixa muito claro, olha só, a culpa é quando a coisa deu errado. A outra face da moeda da culpa, que é justamente quando a gente adquire, né, realmente um sentimento de ética, isto é, de pensar em mim ao mesmo tempo que eu penso no outro, é o concern, em inglês, né? Concernimento, que é justamente o quê? Ao entender que a minha vida está ligada à dos outros, isso me faz ter um zelo pela vida do outro. Eu não preciso me sentir culpado para isso. Então, a culpa, ela é sempre um sentimento negativo. Ok, se eu sinto culpa, puxa, então deixa eu entender por quê, para tentar justamente desconstruir isso. Não é para eu me condenar, putz, eu me sinto culpado, então estou do lado do mico, da metafísica, e agora não, tenho vergonha disso. Não, a gente se sente culpado. É importante entender que não faz sentido se sentir culpado e nem culpar ninguém. Faz sentido compreender o que está gerando aquele problema. E esse compreender o que está gerando pode ser expresso, por exemplo, com a ideia do concernimento, em Winnicott. Então, voltando para a frase do Sartre, né? Então, primeira coisa, eu não diria que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu diria que eu sempre faço escolhas. Eu sempre faço escolhas, elas não se devem a um livre-arbítrio que eu segui ou deixei de seguir. As escolhas são um efeito do modo como eu penso, das influências que eu tenho, da maneira como eu introjeto exigências superegóicas de desejo dos outros ou expectativa dos outros, o modo como eu me afeto, etc, etc. Então, se eu, por exemplo, uma situação bem comum, se eu fiz uma escolha, putz, me dei muito mal naquela escolha. É muito comum as pessoas pensarem assim, poxa, eu fiz a escolha errada, queria que o tempo voltasse para eu fazer a escolha certa. É falso. Bom, primeiro que o tempo não volta, obviamente. Segundo, que é evidente que se você tivesse feito a outra escolha, também teria problemas. Então é muito mais fácil você achar que fez a escolha errada, porque você está na perspectiva
do resultado. Então, a maneira adequada, digamos, né, que faz sentido de pensar é assim, bom, essa escolha deu errado, mas quando eu fiz a minha escolha, eu achava que era a maneira certa. Então, para mim, naquele momento, naquela perspectiva, era a maneira certa. Então, ou seja, eu entendo que é próximo, né, de se responsabilizar pelos efeitos da escolha, né, pelas consequências da escolha, mas eu não usaria o termo se responsabilizar, é eu perceber e aceitar que aquela escolha fazia sentido para mim. E o fato é que eu a fiz. E agora tem essas consequências que não me agradam. Ok, mas a escolha foi minha. Então é muito mais eu me colocar presente nas minhas escolhas e nos efeitos para poder transformá-las do que propriamente se responsabilizar, porque qual é a consequência disso? Então agora eu sou responsável por esse horror aqui que aconteceu. Mas não, eu não sabia que ia ser um horror. Então, ok, eu fiz aquela escolha porque eu achava que era melhor. Não sei se era melhor, vai ver que a outra era ainda pior. Mas o fato é que eu estou aqui nesse imbróglio atual. Não preciso me responsabilizar pelo imbróglio atual. Eu preciso saber, sim. Né? Entendo que esse é o ponto de proximidade. Que eu fiz a escolha, pronto, está feita. Ok, o que eu posso fazer agora com esse efeito? Não? Então, voltando, né? E aí analisando a própria frase do Sartre, né? O homem está condenado a ser livre. Não é bem, eu não concordo, né, com essa ideia. No meu entender, não é bem assim. O que o Spinoza propõe, e eu prefiro, né, acho que corresponde mais à realidade, é assim, uma boa parte do tempo, das vezes, das nossas interações, das nossas escolhas, nós estamos sendo movidos por causas externas. E, nesses momentos, nós não estamos sendo livres, nós estamos sendo servos, não dos nossos afetos, servos das causas externas. O que é a liberdade em Spinoza? A liberdade é uma conquista gradual e que não chega nunca a um fim, né? Porque a gente sempre vai ter afetos passivos, né? Sempre vai interagir e ser influenciado pelas causas externas. A liberdade é eu compreender o efeito das causas externas em mim de maneira a que eu busque cada vez mais, justamente, assumir as minhas escolhas, entender as minhas escolhas, entender por que eu escolhi de tal forma, por que eu me afeto dessa maneira, e essa compreensão tem um poder transformador do afeto, né? Portanto, essa compreensão é que vai me tornando, assim como o Winnicott diz, rumo à independência, né? Spinoza diria rumo à liberdade, né? Quer dizer, cada vez mais livre do fato de seguir passionalmente efeitos afetivos e ser jogado de um lado para o outro, e se eu acrescentar isso, como em geral acontece, ideias inadequadas, falsas, né, de por causa do mal olhado, é porque Deus quis, é porque sei lá o quê, ou a culpa é, sei lá, do universo, da sociedade, né? Ok, existem vários fatores, tá bom. E eu, na compreensão de como esses fatores me afetam e como que eu posso me tornar mais ativo, mais expansivo e menos reativo. Isso é o caminho da liberdade. É sensacional. Essa questão que você traz do Winnicott, né, que traz essa dimensão que a gente poderia até falar de uma alteridade aí, né? É muito, muito importante e vai criar exatamente uma ponte aí nessa ideia de uma liberdade que você pode escolher e se dá errado você se culpa e ao mesmo tempo você tem aí essa dimensão de que quanto mais você se preocupa com o outro, né, mais você também se coloca nesse campo de existência numa relação, né? O outro cuida de si, cuida do outro. Eu acho isso bem interessante. A Meire, inclusive, falou aqui, né? Ficamos doentes por sermos egoístas. Exato. Então, olha só, essa questão do... Bom, vou comentar rapidinho do Winnicott e passo para o egoísmo, né? Eu tenho um artigo que está na Trágica também, né? Então, André Martins, Trágica, se colocar assim, a grande identidade Spinoza-Winnicott. Eles são muito próximos em vários pontos, né? E um deles é esse, porque esse concernimento de que o Winnicott fala, né, que, num certo sentido, é o contrário da culpa, né? É a outra versão, é a versão positiva da culpa, que é na versão negativa, né? Tem relação com o que o Spinoza chama de ética. Porque, justamente, a ética, né, ethos em grego, significa justamente o quê? A vida comum. É você pensar em você e pensar no outro. Quando o ethos foi traduzido pelos romanos, né, pro ethos em grego, né, quando foi traduzido para o latim moros,
que gerou moral, aí o que se teve foi, assim, normatizar a relação com o outro, a partir de princípios estabelecidos, que passaram a funcionar como causa externa. Então, se a gente tem essa chave de compreensão da filosofia de Spinoza, fica muito claro a grande diferença entre uma ética que vem de uma compreensão e portanto, de uma confiança, de uma transformação do afeto, da minha disposição no mundo, né, em relação a uma moral, que eu não mudo nada, continuo numa dicotomia corpo-mente e simplesmente julgo, condeno. Né? Bom, então, aí passando, né, para o segundo ponto, você me relembra qual era o ponto? Que a gente fica doente, né? Egoístas, isso, acho que é. Então, vamos ver a questão do egoísmo, né? Eu falo isso em tudo quanto é palestra, porque eu acho, além de achar engraçado, eu acho que é muito verdadeiro. Né? Tem uma música do Jorge Ben, né? Que explica bem essa visão, tanto de Nietzsche quanto de Spinoza. Quando o Jorge Ben, ele diz assim na letra, né? Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Traduzindo isso em Nietzsche e Spinoza, né? O problema do egoísta é que ele não está pensando nele mesmo. Ele acha que está pensando nele mesmo, mas, na verdade, ele está sentindo muito mal, e por estar se sentindo muito mal e não ter consciência disso e não buscar se afetar melhor, ele se torna egoísta. Então, ele começa a se comparar, o egoísta é sempre em relação a um critério externo. Né? Então, o egoísta, ele é um invejoso, né? Ele está competindo, ele quer ter o que os outros têm ou ter mais do que os outros. Ou seja, a referência dele é sempre o critério externo. O outro, o vizinho, o rival, o concorrente, o critério social de valor. Né? O egoísta, se o egoísta fosse egoísta, né? Claro que acaba sendo um jogo de palavras, mas se o egoísta fosse egoísta no sentido assim, o que me realiza, o que me faz feliz, o que me faz expansivo, o que me faz me sentir vivo, aí ele ia estar preocupado com a potência de vida dele e ele ia deixar de ser egoísta. Aí ele ia ser ético por egoísmo, digamos, né? Por pensar em si mesmo. Né? Exatamente. Maravilha. Professor, a gente está terminando, mas tem aqui muitas perguntas, muitas questões. Teve alguns alunos que trouxeram a questão, por exemplo, a neurociência está quebrando essa lógica do livre-arbítrio? É uma pergunta, e muitas perguntas fazendo essa associação entre livre-arbítrio, escolha, liberdade. Muita gente colocando aqui no chat, né, que a liberdade é que ser consciente primeiro de si mesmo, que reflita nas escolhas também, e ajuda melhor a entender o outro e o externo. Enfim, verdade, professor André, a ética e a moral normatizam a relação com o outro. Quando sabemos fazer o equilíbrio, fica mais fácil de viver. As pessoas estão meio que... Eu estou percebendo um bloco agora, assim, no finalzinho, né? Uma tendência a uma coisa que a gente também fala muito na atualidade, que é o equilíbrio, né? Essa questão do equilíbrio. Acho que a gente poderia, encerrando essa conversa, que foi muito potente, foi, enfim, sensacional. Tem aqui um monte de pergunta que a gente pode ver depois no chat. Depois me manda, por favor. Essa ideia de equilíbrio, né, que também é outra coisa, como a gente fala tanto dos extremos hoje, esses extremos têm causado, né, tanto problema, a gente vamos para o equilíbrio. Parece que o equilíbrio, não sei se é uma saída interessante. Vou fechar comentando esses pontos, né? E aí até te peço, Jorge, depois me mandar, enfim, o chat, né? A íntegra do chat, te agradeço se for possível. Então, primeiro ponto rapidinho sobre a neurociência. Dá a impressão, e eu acho que isso é um pouco uma idealização da ciência, de que os resultados dos experimentos na neurociência trazem colados neles próprios sua interpretação. E não é verdade. Tanto é que, dentro da neurociência, existem várias correntes. Porque existe lá o resultado do experimento, né, do PET scan no cérebro e tal, ok, isso é muito revelador, mas é preciso sempre interpretar. Então, existem interpretações que são, inclusive, antagônicas. Então, eu acho assim que a armadilha da neurociência é achar que ela está dizendo que nós somos autômatos, que nós somos máquinas, e que a gente acha que sente, mas, na verdade, é a dopamina
ou sei lá o que, e tal, ou a ocitocina. Endorfina, A ocitocina. endorfina, não é, entende? Ao contrário, são os afetos vivos que a gente sente é que produzem isso. Se fosse simples, assim como pode parecer, você tomaria, né, um antidepressivo, né, que faz a recaptação lá da serotonina e obrigatoriamente, digamos, necessariamente, você estaria cheio de energia, vitalidade, felicidade. A gente sabe que não é assim. O antidepressivo, ele é uma base quando a pessoa está muito desequilibrada emocionalmente, né? Mas não é, pum, tomei uma injeção, mesmo a anfetamina, né, esses remédios que estão fazendo o sucesso lá nos Estados Unidos e tudo mais, todos os relatos são o quê? Que tem uma ressaca, tem uma depressão posterior, sobretudo, claro, dependendo da dose, mas mesmo há também acostuma-se, né, não está me vindo a palavra que é usada na medicina, né, um hábito com aquela dose, então seria necessário aumentar a dose, como em qualquer adicção, bom, etc. Então, isso para dizer o quê? Sim, a neurociência ajuda a fazer com que a gente conheça o funcionamento neurológico do ser humano, e isso tem relação, claro, com o psiquismo. Mas, atenção, é sempre preciso acrescentar interpretações aos resultados dos experimentos da neurociência. Então, não é à toa que existem várias correntes dentro da neurociência, porque cada um aplica ali a sua ideologia, o seu pensamento, enfim, ou não, consegue se manter mais na imanência e ser mais imparcial, etc. Ok. A outra ponto, o equilíbrio. Sim, o equilíbrio. Só que eu queria aproveitar justamente para fazer também uma diferenciação, né? Porque a gente está muito habituado com a proposta aristotélica, do justo meio, como se o equilíbrio fosse o que talvez, né, a Grécia Antiga buscou com a ataraxia, assim, eu não me afetar. Qual é a novidade em Spinoza e em Nietzsche? Eles não estão propondo exatamente uma ataraxia. Eu diria que o que eles estão propondo, certo, não é você ser passional e ficar, enfim, com explosão de ódio ou com explosão, sei lá, de qualquer outra emoção. E quando o Spinoza ele diferencia o afeto ativo do afeto passivo, olha que interessante, o Spinoza diz assim, olha só, o afeto ativo, ou seja, aquele que me expande, que me realiza, é bom que ele seja intenso. Então, o problema não é a intensidade, é a qualidade da intensidade. Então, quando eu tenho afetos que expandem a minha potência, que me realizam, não tem, isso pode incomodar o outro, é claro, mas não tem como eu fazer mal ao outro. O que faz mal ao outro é a passionalidade. Sim, de fato, a passionalidade, quando a gente está, né, muita raiva, ou muita inveja, ou muito, sei lá, qualquer um dos afetos passivos, né, ligados à tristeza, ou alegrias reativas, a gente pode, né, sonhar com a ataraxia. Caramba, eu quero, não, aí vai lá, pum, toma um ansiolítico, ufa, parei, ou então o pensamento dissociado, né, como resolver o problema, como resolver o problema, como resolver o problema. Aí a gente busca, né, essa calma. Ok, mas essa calma, justamente, ela não é exatamente um equilíbrio. Ela parece ser um equilíbrio, mas e não é um justo meio. Ela é um acalmar algo que já está sendo fruto de uma dissociação, seja enquanto passionalidade, seja enquanto, né, fruto também da dissociação, esse pensamento como se o cérebro fosse uma engrenagem que não engrena, né, que os dentes ali estão gastos, né, buscando solução. O que o Spinoza diria? Ouça os seus afetos, tente compreender os seus afetos. Ufa, isso vai acalmar, mas em outro sentido. Por quê? Porque passando a favorecer os afetos ativos, eles podem ser intensos. Não? Aí não é preciso equilíbrio no afeto ativo. É bom a intensidade. E uma última palavra também, bem contemporânea, que eu acho que é isso também que estava embutido no comentário, né? O que a gente vê na polarização, sobretudo política, hoje em dia, são uma passionalidade de um lado e do outro. Uma luta por quem tem a verdade, que na verdade são duas opiniões, e que na verdade são ideologias, isto é, não enxergar o real e sim colocar ideologia que só enxerga o aspecto bom de uma tal ideologia e faz vista grossa do aspecto ruim, e o outro lado faz igual, enxerga o aspecto bom e faz vista grossa da parte ruim, e fica uma briga de ódio. Então, um ódio do bem, isso não existe ódio do bem. Então, o meu ódio é do bem.
né? Eu quero exterminar o outro, mas porque o outro é o mal. Olha a metafísica, olha o moralismo, né? Não, mas eu sou progressista. Aí o outro, não, o progressista diz que o progressismo é hipócrita, eu sou conservador. Ué, é um ódio do bem contra o outro ódio. E o do bem, na verdade, é um adjetivo que cada um atribui para si mesmo. E, em oposição, atribui o outro como o mal, ou como responsável por todas as mazelas do país, do mundo, da vida, etc. Então, isso, para mim, fica muito claro, né? Claro, pensar a imanência, né? Pensar o psiquismo, ajuda a entender que, assim, na polarização não há saída. Não há saída. É igual aquela história, né, da briga do sertão do Nordeste, da família. Por que você matou o fulano da outra família? Ah, porque o fulano da outra família matou um da minha família. E por que ele matou um da outra família? Porque o da minha família matou... Não adianta, ninguém sabe onde começa. O fato é que não existe ódio do bem. A única saída é, vamos pensar o real, a vida, o que é sustentável, pensar a ecologia em todos os seus aspectos, a ecologia, né, da produção, da economia, da natureza, do ser humano, das sociedades, tanto do campo quanto da cidade. Aí a gente teria um outro pacto de coletividade e não exclusão e extermínio do suposto mal que, como que por acaso, é sempre o outro, né? Aí é totalmente, né, o meu umbigo passional me impedindo de perceber o mundo, e como eu tenho um incômodo, fica muito mais fácil eu atribuir todos os males ao outro. Perfeito, André. Nossa, eu ficaria aqui a noite toda te ouvindo e conversando sobre esses temas. Vão lá no canal do André Martins, Filosofia. André Martins, Filosofia. YouTube, se inscrevam, né? Tem um monte de vídeos legais lá, e os livros dele também são excelentes, então aproveitem. Ele também ele é bem ativo também no Instagram. Tá? Então acompanhe ele. Aí André Martins Filosofia, tudo junto. André Martins Filosofia. O mesmo do YouTube, não é isso? Só que no YouTube você pode escrever separado, né? André Martins Filosofia, ou youtube.com/André Martins Filosofia, tudo junto. E no Instagram é @André Martins Filosofia, tudo junto. André, muito obrigado mais uma vez, tá, por ter compartilhado com a gente tantas reflexões, tantos conhecimentos, né, tanto afeto que nos afetou. Queria agradecer aos alunos que participaram durante esses 2 dias da nossa jornada. Hoje, né, nossa tarde, que foi só de apresentação de trabalhos acadêmicos, estudos de caso dos nossos alunos do curso de Psicologia. Agradecer aos professores, à comissão organizadora e a todos os palestrantes e convidados que fizeram desses 2 dias, né, assim, 2 dias, assim, inesquecíveis, né, de muita troca, de muito conhecimento, e que, com certeza, nos afetou bastante e que vai levar a gente para pensar, né, a jornada de 2021 e outros passos aqui no nosso curso de Psicologia na Unisul. André, muito obrigado mais uma vez. Jorge, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram, todos que enviaram perguntas, né? Eu vou pedir para o Jorge depois o chat. Estou à disposição no Instagram, no YouTube. Queria agradecer o convite e o debate. Então, um abraço aí virtual com bastante carinho aí para todos. Abração, gente. Boa noite. Boa noite, André.